Olá, quinto ano! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História e nós vamos fazer as atividades da página 129 até a página 133. Falamos na aula passada, terminamos a aula passada falando sobre o governo Dilma. E hoje nós vamos falar sobre Michel Temer, que era o seu vice-presidente, esse da foto, que assumiu o governo do país depois do impeachment da Dilma, né? Michel Temer, ele assumiu o governo assim que Dilma saiu, assim que ela foi impedida de governar o país. Ainda sob a crise econômica que começou lá em 2014, Temer tomou medidas drásticas e impopulares para manter as contas do governo sob controle, né? Ele não poderia agradar a população porque ele pegou uma casa bagunçada, né? A gente viu na última aula que Dilma ela foi impedida de governar o país devido a grandes denúncias de corrupção que vinha do governo dela e do governo anterior. Então ele não conseguia consertar o país e ele teve que tomar medidas drásticas para tentar organizar a casa, ou seja, o Brasil. Tais medidas não foram o suficiente para retomar o crescimento econômico do país. Né? Não é, o que ele decidiu não foi o suficiente para colocar a casa em ordem. Isso é um trabalho que vai levar anos. Marcado pelo aumento do desemprego e da dívida pública, o governo Temer recebeu a pior avaliação dos governos após o regime militar. Ele foi considerado o pior presidente desde que começou o período de democracia. Durante o governo Temer, manteve-se também a situação de instabilidade política no país, iniciada com o impeachment de Dilma. As pessoas ainda estavam muito insatisfeitas, né, com a política do país. O aumento no preço dos combustíveis fez eclodir uma grande greve de caminhoneiros em maio de 2018. Eu acredito que vocês devem lembrar dessa greve. Foi uma greve que parou o Brasil durante 9 dias e trouxe graves consequências para a economia do país. Por quê? Porque os caminhoneiros eles movimentam o país. Tudo que chega na nossa casa vem através de um caminhão. Tudo que chega ao supermercado, todos os produtos que nós consumimos, chega através do caminhão. Então os caminhoneiros pararam durante 9 dias e isso prejudicou, né, a economia do país ainda mais. Aí veio o processo eleitoral de 2018. O processo eleitoral de 2018 foi marcado por muitas denúncias, por muita polêmica e muitas reviravoltas. O processo eleitoral de 2018 ele é considerado um dos mais intensos de nossa história republicana. A disputa eleitoral ela ficou centrada em dois oponentes. Né? Haviam muitos candidatos para ser o presidente do Brasil, mas a disputa era acirrada ali entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Fernando Haddad do PT e Jair Bolsonaro do PSL. O primeiro, Fernando Haddad, ele só se apresentou como candidato após a proibição do ex-presidente Lula. Lula ele voltaria como candidato a presidente, porém ele foi preso por denúncias de corrupção e por concorrer e não pôde mais concorrer a um terceiro mandato pelo PT. E então veio Fernando Haddad no seu lugar, porque era do mesmo partido. A população ela ficou dividida entre aqueles que defendiam os avanços sociais conquistados nos governos Lula e Dilma, né? O governo Dilma e Lula, nós vimos nas aulas passadas que eles implantaram vários serviços sociais para a classe mais pobre. Então, tinham muitas pessoas que se lembravam desses avanços que aconteceram no governo deles. E essas pessoas queriam que Lula e Dilma continuasse, como eles não poderiam mais. Então, eles acreditaram que Fernando Haddad, como sendo do mesmo partido, continuaria com esses serviços. E também a outra parte, que eram os que acusavam
os ex-presidentes de corrupção. Então, o grupo ele ficou dividido em duas partes: os que gostavam de Lula e Dilma e os que não gostavam de Lula e Dilma. E isso interferiu na escolha do presidente por conta de Fernando Haddad ser do mesmo partido de Lula e Dilma. Então, muitas pessoas aderiram principalmente ao discurso do ex-capitão do Exército, Jair Bolsonaro, né? Como a disputa estava entre os dois, as pessoas, a grande maioria ficou com medo de Fernando Haddad por conta das corrupções, e eles gostaram do discurso de Jair Bolsonaro, e então escolheram Jair Bolsonaro. Um mês antes das eleições, Jair Bolsonaro ele foi vítima de um atentado em que ele levou uma facada, que é essa foto aqui da imagem, durante um dos seus comícios lá, dos eventos que ele faz para expor o discurso dele e falar para a população quais são os planos dele para o seu mandato. Aí aqui, Jair Bolsonaro, ele foi eleito no segundo turno. Aconteceram as primeiras eleições, o primeiro turno, não conseguiram definir um presidente. E aí ele foi para o segundo turno contra Fernando Haddad, só eles dois. Os outros já tinham sido desclassificados, né, falando dessa forma. E ele foi eleito com 54% dos votos. O novo presidente, ele assumiu o cargo em janeiro de 2019 e buscou se diferenciar logo de início em relação aos governos anteriores. Afirmou que não negociaria cargos ou benefícios em troca de apoio no Congresso. Nós já aprendemos quando estudamos sobre poder executivo, legislativo e judiciário, né? Nós aprendemos que o poder executivo, ou seja, presidente, governador e prefeito, eles não têm o poder para decidir muitas coisas. É um conjunto, né? Ele, Jair Bolsonaro, como presidente, ele depende de senadores, de ministros, para poder tomar decisões. E então, ele não estava nem aí se as pessoas iam favorecer a ele ou não. Ele não queria ser comprado, né? Não queria ficar devendo favor para ninguém, para que as pessoas se agradassem ao que ele decidisse. Então, ele cortou alguns ministérios e ele exonerou funcionários estatais de longa carreira nos órgãos públicos. Funcionários estatais são aqueles funcionários que são remunerados através do governo. As relações com a mídia também ficaram estremecidas. Como presidente, Bolsonaro começou a fazer comunicados oficiais pelas redes sociais. Ele não era a favor de divulgar através da TV e do rádio, e ele acabou usando as suas redes sociais para trazer as informações. E isso acabou trazendo atrito entre ele e a mídia. Os ministros e demais ocupantes de cargos do governo foram escolhidos pelo alinhamento às suas ideias conservadoras. No entanto, acusações de corrupções e desvio de dinheiro causaram a troca de duas nomeações. 2 ministros, eles perderam o direito, né, de serem ministros por causa de acusações de corrupção e desvio de dinheiro. Tendo herdado um cenário econômico, político e social pouco favorável, ou seja, quando ele assumiu o país, ele pegou a casa bagunçada devido aos governos anteriores, Bolsonaro chegou ao poder com o desafio de estabilizar o país, gerar emprego e atrair investimentos. Ele é o nosso atual presidente e vamos ver se até o final do mandato dele ele consegue cumprir com o que ele prometeu. Agora vocês vão fazer as atividades da página 133, somente a 1, a 5 e a 6. As atividades 2, 3 e 4 nós vamos fazer durante a nossa aula no Zoom. Tudo bem? Até mais!